E vamos começar aí com a apresentação aí. DJ Darcy. Boa tarde, Darcy Augusto, de Oaçaba. Boa tarde, todos os telespectadores de região de Santa Catarina. Meu nome é Eduardo, sou DJ do DCC. Boa tarde, meu nome é Ismael dos Santos. Meu nome é artístico DJ NSC. E é isso. Bom, primeiramente vamos começar com o ping-pong, né? Começando pelo Darcy, né? Darcy, conta pra gente aí como que começou os teus trabalhos de DJ aí no estado. Cara, começou em 5 anos atrás, tocando em festa de amigo e tal. E foi, eu sempre tive um sonho assim de começar a produzir, espalhar um som, né? Eu já tocava bateria, vim de família assim, minha família sempre foi da música, sabe? E daí comecei tocando em festa de amigos e vi que era isso daí que eu queria. Daí comecei a fechar a festa e comecei a tocar, né? Daí, agora só, mas já faz uns 5 anos atrás. Né? 5 anos atrás já. 5 anos atrás já. Mas assim, Darcy, conta pra gente aí pros nossos amigos aí, internautas, né? Sim. Como que o trabalho teu, assim, você, como a parte de misturar as músicas, é só o mega funk ou você mistura eletrônica, sertanejo, também as músicas gaúchas, né, também, né? Como que funciona? É meio diferenciado, eu gosto demais de se adaptar na hora, conforme a pista tá, né? Uhum. Mas tem DJ que já leva preparado já o set, mas eu gosto de me adaptar tocando. E é isso. E é isso. Só dá. Conta pra gente também aí, essa nova música tua que saiu aí no YouTube, né? Sim. Essa nova música aí tua aí, com quem que você produziu? Eu produzi com os DJ aí também, com os meus parceiros, eles sempre estão me apoiando. Legal. Nós temos um grupo no WhatsApp, compartilhamos bases e ideia. E daí estamos fechando parceria agora com o MC. Vamos começar a espalhar nosso som, começar a espalhar um mega funk pela região. Com certeza. Santa Catarina. Com certeza. Então pros novos você já vem, né? Já vim. veio. E no Barufa, foi grande parceiro nosso. Sim. Na Solt, né? Na Solt, antigamente, teve a Solt. N-House também. Na N-House também. Na N-House rolava muita eletrônica antigamente, quando eu comecei ali, era o máximo. DJ Darcy, então, aqui na Rádio Super Celeiro, né? Me incomodou bastante, não vou dizer bastante, mas é um amigo que eu não digo assim pra vocês que ele é um amigo assim de dia a dia, mas eu considero um irmão porque sempre tá aí conversando comigo. Ok, isso. Mas é difícil de conversar com essa pessoa aqui. Não é um famoso, né? Mas é difícil de conversar com ele. Mas é um grande amigo. E vamos conversar com o próximo DJ ali, né? Eduardo, né? E vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho. E aí em Santa Catarina, hoje vai tocar em Oaçaba de novo, né? E fala pra gente aí também o seu trabalho, como que começou o trabalho. Bom, o trabalho surgiu 8 anos atrás, né? Tinha 15 anos, eu acho. Bom, nem o nosso amigo que estava falando, Darcy, né? Ele sempre começa, né? Com coisas pequenas, né? Só o PCzinho ali, fazendo aquele mixzinho ali. Aí acaba se apegando, acaba gostando da coisa e estamos aí 8 anos que eu sou DJ, né? Não posso dizer profissional, mas me considero já um bom, faço um bom trabalho, creio eu. Com certeza. Mas estamos sempre aí, né? Para evoluir conforme vai. E como você falou, né, pra mim ali nos bastidores, né, você é do Menal, né? Isso mesmo. Toca bastante na região lá. Sim. Balneário Camboriú. Não, mas é Blumenau, Indaial, aí pra fora lá. Sim. Produziu já alguma coisa assim, que nem o Darcy ali, que Sim. material disponível? Já tem um canal no YouTube, né? Se quiser acessar DJ do SC, lá no Instagram também. A gente tem um canal no DJ do SC, né? Dude. Já o Dude, perdão. Mas estamos aí, né? Que bom ter a privilégio aí pra gente, né? Da Rádio Super Celeiro, né? Eu quis comunicar em umas das outras rádios aqui, porque eu queria fazer um trabalho exclusivo, né? Por causa da amizade que eu tenho com o DJ Darcy, né? E
Então a gente está aí fazendo um trabalho, depois se as outras rádios quisessem pegar essa entrevista aí para compartilhar, fique à vontade, né? Se lembrando sempre a fonte super celeiro aí, tá? E vamos conversar com o próximo DJ agora, da primeira rodada da entrevista, né? Isso. Bom, eu comecei faz uns 2 anos atrás, também, na verdade comecei de brincadeira assim, na zoeira, aí produzi o primeiro Mega Meu, né? Uhum. Aí foi onde eu comecei a gostar e tô até hoje aí. Mas você só toca, vocês dois ali, vocês só tocam o Mega Funk, né? Eu Ou mistura muito que nem o Jairo. Eu toco também, eu fiz curso, né? Eu fiz curso um ano e pouco, eu fiz curso de CDJ, né? Sim. E de produção. De produção eu fiz de Tech House, né? Sim. De eletrônico. Muito bom. Voltando pro Darcy de novo. Vamos lá. Darcy, eu quero perguntar uma coisa para você assim. As principais festas que você toca, quais são assim? É variado? Agora eu tô tocando mais em tabacaria, né? Por causa do vírus, né? Sim. Mas, nossa, eu rodava a região inteira, Santa Catarina aqui. Aham. Várias. Agora, ultimamente, toquei em Lages ali também, foi muito legal. É isso que eu ia perguntar para você também. Foi sensacional. A galera Aham. em Tangará também, em Monte Carlo, nossa, sem comentário. A galera, toda vez que eu chego lá, vem tirar foto e me sinto famoso daí. Você sente famoso, verdade. Não, mas estamos aí, né? Com ele aí, né? O Darcy aí, né? E pretendo também tocar, quando voltar, tudo normal que vai voltar, né? Tocar também nas prefeituras aí da Sim, também. claro. Procuro mais explorar mais esse lado aí, então com um projeto Aham. pro ano que vem. Sim. Esse ano nós vamos só mais estudar esse projeto, mas ano que vem nós vamos fundar. Eu quero anunciar aqui a vocês também, né? Vocês também que estão aí. A Rádio Super Celeiro vai estar de aniversário agora no mês de junho, 2 anos, né? De nossa rádio. E eu quero ver aí com o Darcy pra gente fazer uma live. Vamos lá. Nem que seja em Joaçaba, cara. Joaçaba. Nem que seja em Joaçaba, achar um lugar ali em Joaçaba, você que tem contato aí. Sim. Os meninos, se puderem vir também, a gente Com fazer certeza. uma live aí dos 2 anos da Super Celeiro. Eu passo os dados pra você divulga lá. Vamos lá. E vamos fazer aí uma festa aí grande aí do aniversário da Rádio Super Celeiro aí, com o DJ Darcy de Joaçaba e os meninos ali, né? De Blumenau e de Itaial, né? Isso. E eu quero perguntar pra você ali que eu esqueci de perguntar. Você toca só tipo em Dayal, Blumenau ali ou vai, explora o estado? Região, né? Já mais longe. Aqui é o segundo lugar mais longe que eu vim tocar, né? Sim. Mas o primeiro mais longe que eu toquei lá no Rio Grande do Sul, na divisa da Argentina no Brasil lá. Legal. Toquei lá. Aham. Aí pra cá foi o meu segundo. Já explorou alguma música com algum famoso assim, tipo, que nem o Darcy falando que vamos ver uma parceria, né? Isso. Já. Com qual assim que você já. Eu já fiz, tipo, os mega parcerias já que a gente fez. Fiz com o Lud, já fiz. Tem um DJ de Dael também, o Lucas, a gente fez mega parceria. Muito E show. é legal que daí cada um produz um pedaço, né? Aí a gente junta e faz uma capa, vai Acontecer, cara. No final fica top. Fica da hora, que daí usa tipo a mesma base que vai usar, usa os dois, aí no final só junta e uma equalização. Ali nos nossos bastidores tem minha irmã, a Arta, e ela gosta muito de funk. E eu não poderia deixar de passar e perguntar, dizer a ela se ela queria fazer uma pergunta para os meninos. Não, mas tem que fazer uma pergunta aí. Tem que pra- fazer Pode agora. fazer. Ela gosta muito Toda das músicas da Hungria lá, Hungria, e Dia. Se Deus é por nós. E também DJ, como que é o DJ lá que você gosta? Marcos. DJ Marques e por aí vai, né? Marx. Ele é novo. É novo, mas do funk. Ele canta Deus é por nós, Salve Pico. Ah, o Marcos. Ah, MC Marcos. Esse Marques, Tem isso mais aí. tem mega. Ele vai da hora. Fica da hora. Né? É legal. E hoje nós vamos representar né, nessa Outra coisa. E qual é a agenda de vocês para essa semana, para esse mês também, né? ontem nós tocamos uma tabacaria, voltou, foi muito da hora. Aham. Os caras tocaram muito. Sim. E a galera aplaudiu tudo. E hoje nós vamos no bailinho da Revoada, lá
lá em Joaçaba, na Sim, Vila sim. Lounge. Ah, sim. Vai ser, até convidar a galera para chegar lá hoje. Né? Ah, com certeza, galera aí que estiver acompanhando aí a minha página e a página do Darcy aí pra hoje, né? Joaçaba, os DJs aqui vão estar lá. E é muito show, tá? Muito show mesmo, porque eu acompanho de verdade o som dele, toco no nosso programa aí, toco na programação, a gente tem a gente tem aí o super celeiro das melhores, né? E a gente você tá entre as melhores lá. Muito obrigado. Entre as melhores. A nossa rádio está em terceiro lugar no RádioNet, representando o estado de Santa Catarina, aí, a região Serra, né? Sim. A gente tá aí. Mas eu agradeço aí o Darcy, que é um amigo, um irmão. Eu te agradeço. É um irmão aí, oportunidade. né? Eu até queria falar sobre isso. Eu perdi um irmão faz um ano e quanto? 1 ano e 9. 1 ano e 9 meses que eu perdi meu irmão de acidente e uma pessoa que esteve ali comigo conversando, né, dando aquela força aqui na minha frente, né? Então eu não poderia deixar de agradecer a você. Eu sei que me incomodou por acaso essa entrevista, né? Mas estamos aí, né? E vocês sejam bem-vindos a Campos Novos, né? Também, quando virem a Campos Novos, né? Já quero deixar aqui o meu agradecimento à minha irmã Marilu, que disponibilizou, não, né? Mas ela trabalha aqui no Felicitari, né? E também o menino aqui da Felicitari, que atenderam a gente aí do Hotel Prime também. E também o Antônio, o pessoal aqui da cantina do Felicitari aqui, no centro de Campos Novos, próximo à Escola Henrique Cup Júnior. Hotel Felicitari, o melhor lugar se encontra aqui. E também quero agradecer a Importos Esportes, aqui também de camisetas, que também estão patrocinando essa live aqui, com o DJ Darcy também em breve estará lá no Facebook. O endereço bem certinho também, uma loja que inaugurou hoje em Campos Novos. Em breve a gente estará presente lá para mostrar as novidades também de camisas importadas como Adidas, Nike, Calvin Klein e por aí vai. Tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado, Darcy. Obrigado a você. Obrigado a você também pela presença em Campos Novos, né? Quando vir a Campos Novos, não se esquecer de falar comigo aqui para a gente conversar. Não, agora fechou a parceria forte. Então de boa. Eu que agradeço. Eu agradeço a vocês aí. E vamos fechar aí. Fechou. Fechou, valeu, muito obrigado.